A paz do Senhor, que Deus abençoe sua vida, sua família e sua casa. Hoje eu quero refletir com você uma mensagem que há um tempo atrás eu trouxe na igreja. Rute capítulo 1, versículo 6. Então se levantou ela com as suas noras e voltou os campos a Moabe, porquanto em Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe o pão. A Bíblia diz que havia um homem chamado Elimelec, e a Bíblia diz que esse homem morava em Belém, e o verso 1 diz que havia fome naquela época em Israel. Israel estava passando por um período de fome. Israel estava passando por isso. Verso 2: e era o nome deste e o da sua mulher Noemi e de seus filhos. E a Bíblia diz que o verso 3, ele morre agora esse homem. E a Bíblia diz que os filhos dele também morrem. O verso 6, então se levantou ela, a esposa dele que ainda era viva, e voltou para a Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe o pão. A mensagem que eu quero trazer hoje para a tua vida é: não saia do lugar sem a permissão de Deus. Eles saíram a terra onde estavam, em Belém, para ir a Moabe. Havia fome a terra, e eles foram para a Moabe. E naquela época não havia rei sobre Israel. Deus, ele falava com o povo através dos juízes, os juízes que julgavam o povo, e não havia rei, igual a gente vê em alguns livros. E a lição que eu tiro é que não saia dos lugares sem a permissão do Senhor. A escolha somos nós que fazemos. Deus não tem culpa das nossas escolhas. Se Deus está falando com você que a casa dele há o pão, tem pão, e o pão, a Bíblia simboliza várias coisas. O pão, o alimento que fortifica muitas das vezes o espírito. Jesus, ele é o pão da vida, ou seja, o alimento. E Deus tem pão na casa dele para você. A Bíblia diz que o filho, o pródigo, ele sai da casa do pai e vai para o mundo. E a Bíblia diz que ele lembra que na casa do pai, os jornaleiros do pai dele, há abundância de pão. Não queira trocar o pão da casa do pai para aquilo que o diabo tem no mundo. Se eles orassem a Deus, se este homem aqui orasse a Deus, mas como ele saiu sem Deus falar com ele, talvez Deus visitaria a casa dele com pão, igual visitou aquele povo. E esta é a mensagem que hoje eu trago para o teu coração. Na casa do Pai tem pão para a sua vida,
o pão que fortifica, o pão que fortalece, o pão que dá renovo. Esse é o pão que Deus tem para a tua vida. Não saia da casa do Pai. Não troque o pão da casa do Pai pelas migalhas do mundo. E o mesmo Deus que visitou aquele povo é o mesmo o Deus que há 6 anos transformou a minha vida, transformou a minha história. E Ele transforma a sua história, Ele transforma a sua vida. Eu digo a você, Jesus está vivo. Jesus tem pão na casa dele. Eu digo a você, vale a pena. Permaneça na presença de Deus. Na casa do Pai tem pão. E não só o pão físico, mas também o pão espiritual que nos fortalece e nos fortifica. Tenha em mente de que Deus tem coisas boas para a minha e para a sua vida. Que Deus te abençoe, que você tenha uma semana abençoada, sabendo que Deus, Ele tem o melhor para a sua vida. Que Deus transformou a minha história, transformou a minha vida, e Ele vai transformar a sua. A você que está ouvindo este vídeo, saiba que Deus ainda muda história, Deus ainda faz. Muitos dizem que Deus não opera como operava antes. Mentira, porque a Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, o mesmo hoje, e será o mesmo sempre. São as pessoas que não têm mais esse anseio por Deus, são as pessoas que não servem mais a Deus igual antes. Mas hoje, tenha em mente de que o pão está na casa dele, o Pai. Não troque, porque Deus tem o melhor para a tua vida. Que Deus te abençoe e te guarde.